quanto tempo ainda temos? O conceito dos 6.000 anos da Idade da Terra é um conceito amplamente conhecido pelos judeus e os primeiros cristãos. Os primeiros discípulos do Messias acreditavam que o ungido iria voltar no fim de 6.000 anos depois de Adão, para reinar por 1.000 anos na Terra. Mas como calcular o ano corretamente? Mas em que ano realmente estamos? O livro de Enoque discorre sobre os períodos que a Terra iria passar até a vinda do Salvador. Os segredos de Enoque, que data antes do primeiro século depois do Messias, também chamado Enoque II, é uma tradução eslava. Nele, é dito que o Criador tinha mostrado a Enoque que a existência deste mundo se findaria aos 7.000 anos, para começar um novo descanso. O Criador mostra a Enoque a idade deste mundo. Sua existência de 7.000 anos e 8.000 anos é o fim, nem anos, nem meses, nem semanas, nem dias. E designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000, e no início dos 8.000 estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. Segredos de Enoque, capítulo 33. Aqui Enoque fala claramente que depois dos 6.000 anos haverá um milênio onde o Messias reinará com os santos sobre a terra. Esse reino milenar messiânico se dará no final dos 6.000 anos de pecado, inaugurando o seu reino milenar durante 1.000 anos sobre a terra, e então, no 8º milênio, a eternidade se prolongará sem mais contagem de tempo. 1.000 anos é igual a um dia para o Criador. Pedro diz em sua segunda carta: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Criador é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, verso 3 e 4. Aqui a palavra últimos dias não se refere a dias literais, mas sim, neste contexto, aos últimos milênios. Pedro já mostrava que estamos nos últimos milênios da história da Terra. E ele afirma que no final haveria um milênio para o Criador, um milênio de descanso sabático. Observe que pela genealogia bíblica podemos descobrir exatamente quantos anos a Terra tem desde a queda de Adão, ou desde a criação. A genealogia está citada de Adão ao Messias. Pela Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 5, temos os primeiros patriarcas e suas idades mencionadas até sua morte. Em Gênesis 10, temos ali a citação de outras gerações e que culminaram após o dilúvio com a geração de Abraham, ou Abraão, em Gênesis capítulo 11. Em Mateus capítulo 1 e Lucas 3, nós temos a genealogia do Messias sendo descrita desde Adão até a sua vinda. Portanto, temos como nos situar na contagem profética exatamente no ano específico em que estes 6.000 anos findarão. Mas observemos algo muito importante. Nos primeiros 2.000 anos de história da Terra, temos uma intervenção do Criador sobre a humanidade muito importante. Sim, aconteceu o dilúvio. A história de Noé, no ciclo 40 do jubileu do Criador, Noé morreu no ano 2000 no calendário crescente. Em 2006 a.C., no calendário mundi decrescente. Gênesis 9:29 afirma que foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Agora observe com atenção. Nos primeiros 4.000 anos da história da Terra, o Criador causou uma grande interferência na história da humanidade. Sim,
ele nos enviou o seu Filho. Isso mudaria o curso de toda a humanidade por toda a eternidade sem fim. E a partir do batismo do Messias Yahushua temos o ano de número 4000. Esse foi o ciclo 80 de jubileus. Jubileus representam 50 anos, onde ele iniciou o seu ministério aos 29 anos e meio, no ano 27 depois de Cristo no calendário comum. Assim, as escrituras relatam em Lucas 3:23 que aconteceu que, como todo o povo fazia mikvê, imersão, sendo imergido até velar, também Yahushua orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Yahushua começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de Yosef e Yosef de Eli. Note, o Messias tinha quase 30 anos. Isso é uma data muito importante, porque o calendário comum marcava 27, mas ele já tinha 30 anos, ou seja, nós temos uma margem de erro de 3 anos e meio, portanto, sabemos que 2000 anos após o batismo do Messias, culminaria em 2027 no nosso calendário. Mas como ele tem uma margem de erro de 3 anos e meio, sabemos que a data limite da história de pecado na humanidade está determinada até o ano de 2023. No fim dos 6.000 anos, ocorrerá a vinda do Messias. São 120 ciclos de 50 jubileus, exatamente 2000 anos após seu batismo. Isso se dará no ano 2023, no 7º mês. Assim, nós temos que calcular 3 anos e meio do reinado do Anticristo, como está vaticinado pelo profeta Daniel e o profeta Yohanan em Apocalipse e Eliã na Revelação. Ocorrerá a vinda do Anticristo em 2020. São exatamente 1997 anos depois do batismo do Messias. O Anticristo reinará 3 anos e meio antes de 2023 depois de Cristo. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 3, verso 5. E então será revelado o iníquo, a quem o soberano desfará pelo assopro da sua boca, e a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2, 8, 9. Sim, amados, já estamos perto da manifestação do Anticristo. Ele tem de se manifestar e cumprir seu reinado de 3 anos e meio para demonstrar a diferença entre sua proposta de governo e aquela que o Messias veio fazer por nós. Executar o plano da salvação e mostrar que tipo de reinado é o reino do céu. Nós não podemos confundir que existirão 7 anos de reinado do Anticristo. Alguns pressupõem isso a partir de um único texto isolado e mal interpretado de 7 anos do Anticristo. Mas as Escrituras apenas citam 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Como as pessoas vão aceitar uma moeda única, um governo mundial e uma religião mundial sem que haja uma enorme crise sem precedentes, que coloque toda a humanidade de joelhos? Vamos por partes. Quando olhamos com cuidado, observamos que o dia do soberano não se refere a um dia ou um evento específico, mas sim a um período de angústia e tribulação que pertence aos gentios. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do soberano, dia nublado, será o tempo dos gentios. Ezequiel 30, verso 3. Observe que aqui menciona que esse é um período nublado ou escuro. Tudo nos leva a crer que haverão 2 inversões. A primeira inversão da Terra é inaugurada com os dias de escuridão, e os eventos que se seguem indicam a chegada da grande tribulação. Observe: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Joel 2, 2 a 5. O grande dia do soberano está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do soberano. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação,
dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o soberano. E o seu sangue se derramará como pó, e sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do soberano. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias 1, 14 a 18. E assim todos os profetas usam uma mesma linguagem para descrever esse período de grande tribulação. Mas nosso conforto é saber que o Messias nos livrará após esse período de tribulação e enganos, e nos livrará para reinar com ele sobre a terra no milênio que se seguirá. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, verso 1. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o soberano Yahushua desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem ao Criador e dos que não obedecem ao evangelho de nosso soberano Yahushua HaMashiach, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do soberano e da glória do seu poder, quando vier, para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Você nota que somente após esse período de tribulação é que o Salvador virá para resgatar o seu povo? Ainda em Apocalipse 16, 10 a 16, observamos uma grande inversão final da terra na vinda do Messias, onde nesse momento caem as últimas pragas, com trevas, o Armagedon, terremotos e saraivada. Ainda em Apocalipse 16, 10 a 16, observamos uma grande inversão final na terra na vinda do Messias, onde nesse momento caem as últimas pragas. Portanto, o cataclisma final que inaugura o reinado do Messias, em contraste com aqueles que inauguraram o reinado da besta. Nos últimos 6.000 anos veremos a vinda do Messias, exatamente 2.000 anos após seu batismo em 2023. O toque do shofar, no ano de Yovel, anunciava a libertação de todos os escravos. Da mesma forma, um dia escutaremos o magnífico toque do shofar, que anunciará a vinda de Mashiach. Esse som será o início da verdadeira liberdade para o povo do Eterno. O Messias virá e estabelecerá seu reino, e Yahushua libertará o mundo da morte e da má inclinação. A ressurreição dos mortos será realidade, e viveremos para sempre. Oremos diariamente pedindo para que isso aconteça logo. O toque do grande shofar anunciando nossa libertação. Um dos livros mais cheios de mistérios, sem dúvida, é a Bíblia Sagrada. E a parte mais aterrorizante de todo esse livro é o Apocalipse do escritor João. Nesse livro que se encerra a Bíblia, é narrado o fim do mundo. E será um tempo em que Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados dos seres humanos. Será o último chamado para o arrependimento e adoração ao Rei Jesus. Um tempo que será cheio de guerras, mortes, fomes e destruição total da humanidade. Ou seja, ocorrerá a grande tribulação e será um tempo de angústia no mundo todo. E se dará o início em que os filhos de Deus serão perseguidos por meio de um poder universal, por decidirem ficar do lado de Deus, sendo fiéis aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. De acordo com o livro de Apocalipse, os acontecimentos vão sucedendo ao que Jesus vai abrindo os 7 selos. Mas o que cada selo representa? Representa símbolos que vão traçar a história desde os dias do profeta até o final dos tempos, até o final do mundo.
E será que alguns desses selos já foram abertos? Meu amigo, se foram, com certeza as coisas que aconteceu não foram nada agradável, e você foi um sobrevivente do fim do mundo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Apocalipse, especificamente sobre o ponto mais importante desse livro polêmico, que são as situações que vão acontecendo quando passam os Cavaleiros do Apocalipse, que representam profecias, que através de suas cores representam acontecimentos que vão assolar o planeta. Então, vamos ver o significado de cada um dos 7 selos quando são quebrados. O primeiro ponto que a gente precisa considerar em relação a esses 4 cavalos e os cavaleiros, é que o Apocalipse todo é dado em linguagem simbólica. Todo evangélico ou amante da Bíblia Sagrada sabem que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. E é um livro claro de revelações feitas ao João, enquanto estava preso em uma ilha chamada Patmos. No livro, o profeta João relata as conversas e revelações que Jesus Cristo tinha feito, descrevendo como seria o fim daqueles dias. Um caos total, mas com o bem vencendo o mal no final. Acredita-se que João teve dificuldade para transformar em palavras tudo aquilo que seus olhos realmente viram nessa ocasião. Tamanha foi a grandiosidade da revelação que teve da parte de Deus. E através de visões, esse discípulo de Jesus escreveu tudo, para que as gerações futuras ficassem por dentro do que aconteceria com a raça humana nos seus últimos dias na Terra. No capítulo 5, verso 1, o profeta João percebe que Deus estava segurando um grande livro no formato de rolo, provavelmente era um pergaminho, e esse pergaminho estava selado com 7 selos. Mas ninguém seria capaz de sequer olhar para os selos e rompê-los, até que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi capaz e abriu todos os selos, nos revelando os tenebrosos cavaleiros do Apocalipse, e também nos dando muitos detalhes assustadores sobre os eventos dos fim dos tempos. Jesus abre o primeiro selo, isso no capítulo 6, e eis que surge um cavaleiro montado em um cavalo branco com arco na mão. Diz o texto: olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Muitos podem achar que se trata de Jesus pelo fato de um cavaleiro montado também em um cavalo branco aparecer no capítulo 29, verso 11 ao 15. Mas um detalhe nos mostra que não se trata de Jesus ao vermos a diferença, que o primeiro cavaleiro aparece com um arco nas mãos, já o segundo, uma espada afiada nas mãos. E se olharmos nas atitudes de cada cavaleiro, vemos que o primeiro nunca foi Jesus Cristo. Então, de quem se trata o primeiro cavaleiro do Apocalipse? Na verdade, de acordo com a visão, o cavalo branco e a coroa se trata do falso profeta, o anticristo, alguém muito poderoso que se levantará para enganar toda a humanidade, com falsas promessas, chegando a um alto cargo político. Para os estudiosos, ele será um grande líder de uma nova ordem mundial, com argumentos em trazer a paz ao mundo. Eu acho que o mundo está num momento muito dividido, um momento onde determinados valores se perderam, a gente está criando uma nova forma de ser. Nós estamos vivendo uma transformação. O mundo está se transformando. Exatamente por onde nós vamos, nós não sabemos, mas nós estamos indo. O arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra sua verdadeira intenção. Um enganador que manipulará os povos com uma falsa paz e, sobretudo, dominar o mundo. Jesus abre o segundo selo, e então aparece mais um cavaleiro do Apocalipse. Já esse cavalo é vermelho, e o cavaleiro vem com uma grande espada em suas mãos, uma espécie de arma apropriada para o objetivo dele aqui na Terra, acabar com a paz e fazer com que os seres humanos matem uns aos outros. Diz o texto: então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Ou seja, esse segundo cavalo vai trazer a guerra. Guerras que serão dezenas de vezes piores do que todas as outras que já aconteceram. E vai causar mortes literalmente em todo o país do mundo. Nós buscamos paz, nós desejamos paz. Mas a humanidade, por várias razões, vai estar caminhando mais para a guerra do que para a paz.
mais para desastres naturais até, mais para fomes do que para um mundo ideal, um mundo pacífico. Será um período em que boa parte dos habitantes do planeta morrerá, pois a espada que ele tem nas mãos é a arma para castigar aqueles que optaram em adorar a besta e o falso profeta. Em outras palavras, vão sofrer as duras consequências por rejeitar o Rei Jesus. E esse será um tempo sem paz em todo o planeta. Jesus abre o terceiro selo e agora a coisa fica mais pior. Esse cavaleiro do Apocalipse vem montado em um cavalo preto, e ao contrário dos outros, esse não vem com uma arma na mão, é sim uma balança. O objeto simboliza a falta de alimentos, a fome, diz o texto. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Conforme a passagem do livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 6, é feita uma analogia para os preços dos alimentos na época de João. Isso significa que haverá um aumento considerável no valor dos alimentos. A balança que ele tem em mão significa a crise econômica e a fome. Ou seja, a escassez de comida vai gerar fome em todo lugar. Nesse tempo, as pessoas gastarão todo o seu dinheiro por um pouco de comida. Mas a profecia apocalíptica do Novo Testamento fala sobre isso, né? Um dos que trata mais de fome, por exemplo, é o próprio discurso de Jesus em Mateus 24. Diz que haveriam fomes, guerras, isso seriam parte desses sinais dos tempos em que a humanidade estaria vivendo no final. E a pergunta é, a escassez de alimento já é uma realidade no planeta? Ou ainda será em um tempo futuro? Jesus rompe o quarto selo e então é chegado o último cavaleiro do Apocalipse. E João então narra qual é o objetivo dele aqui na Terra. No verso 8 do capítulo 6 de Apocalipse, mostra que o cavaleiro vem montado em um cavalo amarelo e é dado o poder de ceifar a vida de 1/4 da população da Terra. E isso ele fará da forma que preferir, seja através de fome, doenças, guerras e até ataque de animais selvagens, que por causa da falta de comida, devorarão os seres humanos, diz o texto. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Ou seja, grande parte dessas pessoas infelizmente será levadas para o inferno, pois o espírito da morte será liberada através desse quarto e último cavaleiro do Apocalipse. Assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, João viu almas debaixo do altar. Conforme a narrativa, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido suas vidas por causa da sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que os mataram seriam julgados. E então eles foram instruídos a esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Ou seja, ainda outros cristãos precisavam ser martirizados por professar a fé em Jesus Cristo. João relatou: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Jesus rompe o sexto selo e então, nessa hora, um terremoto faz a terra inteira estremecer. Em seguida, a lua ficará vermelha e o sol escurecerá, e ilhas e montanhas se movimentarão e as estrelas cairão do céu. Diz o texto: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. As pessoas ainda vivas procurarão abrigos em cavernas para se salvarem. Outros vão implorar para as rochas e montanhas caírem sobre eles, para que suas vidas cheguem ao fim, por não suportar passar por essa terrível destruição. Um fenômeno cósmico envolvendo os planetas aterrorizará toda a humanidade da Terra.
E esse é o real sentido de como será o apocalipse do fim do mundo, em que as pessoas vão ter a certeza que o fim está cada vez mais próximo daquilo que acreditam. Existe um ponto em que cientistas e teólogos podem trabalhar de mãos dadas em relação ao apocalipse. Se não cuidarmos da natureza que temos neste mundo que nos foi presenteada, realmente vamos destruir a Terra, o planeta e todo tipo de vida que há nele. A maior catástrofe ocorrerá com a abertura desse sexto selo. Jesus rompe o sétimo selo e então acontece um momento de silêncio de meia hora no céu. Acabado o silêncio, começam a aparecer as desgraças e catástrofes através de 7 trombetas dadas a 7 anjos. Diz o texto: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. E os anjos começaram a tocar as trombetas, e a cada toque julgamentos, coisas muito piores vão acontecer. Já um 8º anjo será encarregado de atear fogo em um incensário de ouro e jogar na terra, fazendo acontecer trovões, terremotos, relâmpagos e vozes serão ouvidas nos céus. Finalmente vai acontecer a volta de Jesus a esta terra, com seus exércitos cheios de glória e poder nos céus. Por isso, é importante nos aproximarmos de Jesus. Somente através de Jesus, a nossa salvação será garantida e não precisamos temer o futuro tenebroso que virá.